Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou Dalcida Ferrão, sou conselheira aqui no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Com grande satisfação que iniciamos aqui hoje mais uma Psicologia em Foco. Hoje com o tema Os Desafios da Saúde Coletiva em Tempos de Ódio. Nós estamos agora no mês de maio fazendo Psicologia em Foco especial saúde mental, em decorrência aí do dia 18 de maio. Então, todos os nossos Psicologia em Focos desse mês trazem a discussão da saúde mental e trazendo mais algumas transversalidades aí dessa discussão, tá? Daqui a pouquinho eu vou contar os temas dos próximos Psicologia em Foco para vocês. Mas hoje, para iniciar o nosso trabalho, nós temos duas convidadas. A primeira delas é a Bernadette Monteiro, que é enfermeira, mestre em saúde pública pela ENSP Fiocruz, Rio de Janeiro, e da Coordenação Nacional da Marcha Mundial de Mulheres. Muito obrigada, Bernadette. E a Janaína Dornas, que é graduada em Psicologia, com especialização em saúde mental e política de álcool e outras drogas. Trabalhou na rede de saúde mental da IPJ e na Coordenação Estadual de Saúde Mental. Atua no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, representa o CRP-MG na Comissão Municipal de Saúde Mental. Muito obrigada também pela presença, bem-vinda. A gente combinou que a Bernadette inicia a sua explanação e depois a Janaína. Nós também estamos com transmissão ao vivo, né? Então, o pessoal que está em casa acompanhando também, muito boa noite. Se puderem também nos enviar suas contribuições, perguntas, comentários para a mesa, também vai contribuir bastante para o trabalho. Então, vou passar para a Bernadette. Obrigada. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao CRP pelo convite e pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Conselho, que já estive em outros momentos, né, tanto em processos de debate, mas também utilizando esse espaço para organizar outras lutas, né. Então, agradecer muito essa oportunidade e acho que, sobretudo nesse momento, nessa conjuntura, é importante a gente ter espaços, né, que nos possibilite dialogar, falar, né, e ampliar as nossas questões. Então, eu pensei de começar falando um pouco, porque para a gente chegar nos desafios, a gente tem que saber o que subsidia a nossa leitura um pouco, né, de como que está o contexto, a realidade, para daí a gente derivar os nossos desafios diante dela, né. Então, eu vou fazer primeiro um contexto mais geral, assim, do que a gente está percebendo. Eu falo a gente porque eu falo a partir de dois coletivos, principalmente, que participam, que é a Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento feminista, e uma outra organização que chama Consulta Popular. Então, são a partir dessas duas organizações que eu vou trazer as leituras aqui. Então, a gente compartilha que a gente está num momento de crise mundial, crise desse sistema capitalista, racista, patriarcal. Essa crise não é uma crise de hoje, né, é uma crise que a gente data mais ou menos de 2008, que ela inicia no mundo, assim, mas que ela se explicita mais aqui no Brasil em 2012, né, e essa crise, diante dessa crise, os capitalistas, né, têm tentado fazer várias iniciativas que tire eles dessa crise, né, que a crise é do sistema em si, né. E essas saídas, né, que eles apostam para a crise são as saídas da retomada, né, para a retomada das suas taxas de lucro, né. Isso não significa que eles diminuíram as suas taxas de lucro, significam que essas taxas de lucro não estão sendo alcançadas tanto eles queriam. Então,
se tem uma nova ofensiva, né, a gente está falando que é uma nova ofensiva neoliberal, né, no mundo, que a gente viveu um período, né, do neoliberalismo muito marcado, né, da década de 90, né, e passamos, pelo menos aqui na América Latina, a gente vê isso por um período onde que a gente pôde experimentar, né, não uma saída, né, total dessa perspectiva neoliberal, mas pelo menos um momento de refrigério, né, com governos progressistas que a gente teve aqui na América Latina e que implementaram políticas, né, que se não rompiam com a perspectiva neoliberal totalmente, né, apostavam numa perspectiva que dava melhor condições, né, para o povo, para os trabalhadores e trabalhadoras, pelo menos tendo investimento em políticas sociais, né, mesmo que a gente possa fazer críticas que muitas delas não foram, né, nas raízes, na estrutura, mas a gente vê, sobretudo hoje, né, que essas políticas eram políticas que nos colocavam em outras condições, né. Junto com essa onda neoliberal, né, tipo assim, uma nova ofensiva desse neoliberalismo, a gente também vê uma diferença se lá na década de 90, né, o neoliberalismo vinha trazendo consigo uma perspectiva de captura das bandeiras, vamos ditas, de disputa por liberdade, né, essa nova onda neoliberal é uma onda que prescinde dessas bandeiras e, pelo contrário, né, resgata o conservadorismo como um elemento central, né, para implementar seu projeto. Isso é bastante importante, né, para a gente, na hora que a gente vai olhar para a saúde, na hora que a gente vai olhar para o todo, de pensar isso, de pensar nessa perspectiva de um retrocesso, né, tipo assim, em uma perspectiva, além de um retrocesso coercitivo, né, tipo assim, então tem uma imposição, né, dessa lógica conservadora, dessa lógica de uma nova ofensiva neoliberal, mas que não mais, né, incorpora essas bandeiras das liberdades e tenta capturá-las, mas prescinde delas para que o seu projeto seja implementado. A gente vê uma diminuição do que a gente chama das margens democráticas, né? Então, a gente foi acompanhando aqui no Brasil, mas isso a gente já percebe, né, no movimento aí principalmente na América Latina, né, os ditos golpes de novo tipo, né? Então, começa em Honduras, né, a gente vê isso no Paraguai, né, e vai se repetindo. Então, todos aqueles países onde não foi possível, né, pela via das eleições, né, se retomar o processo de um governo que fosse alinhado, inclusive, com os estadunidenses, com o imperialismo, a gente vê a perspectiva de golpe. Então, a gente viu isso em Honduras, a gente viu no Paraguai e a gente viu isso aqui no Brasil, né? Então, no Brasil, o que a gente tem a leitura de que o impeachment da Dilma é o startar, né, desse golpe, né, que vem com as medidas que o Temer implementou, né, tanto das reformas como a PEC 95, né, e vem com a prisão do Lula, vem com o assassinato de Marielle e vem com a eleição do Bolsonaro. Para dizer que a eleição do Bolsonaro não é uma coisa de um evento, de alguma coisa surpreendente que aconteceu no momento. Ela é fruto de uma perspectiva, de uma articulação, de um processo de ofensiva sobre o povo latino-americano, mas aqui orientado no Brasil, que é dessa perspectiva da retomada, né, desse espaço como um espaço de exploração, né, sem medida. Né? Então, a gente vai vendo
já nos primeiros meses do governo Bolsonaro, mas já havia isso nas iniciativas do Temer, né, tanto da entrega total, né, das empresas e daquilo que a gente tem ainda de empresas públicas, né, de abertura e de uma grande ofensiva de empresas transnacionais dos territórios, né, então não é à toa que tem aí os processos de disputas nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas, né, de como que isso vai se ampliando. Não é à toa que a gente vê, né, crimes, né, como o de Mariana e Brumadinho da mineração, né, passarem impunes, né, porque isso não tem a ver com a perspectiva do projeto que está sendo implementado, né, pelo contrário, eles querem beneficiar mesmo cada dia mais as empresas e deixar que mais elas explorem. Então, e a gente vê uma perspectiva de mudança da própria forma do Estado, né? O Estado vai Estado entendendo o Estado como um elemento histórico, né, que se transforma, né, e agora, então, a gente vê uma perspectiva de transformação desse Estado numa perspectiva de um Estado-empresa, né? Então, é isso que a gente vê com as declarações do Paulo Guedes e com as ações, né, do governo Bolsonaro, mas a gente vê isso também aqui no governo Zema, no Estado, né, e um ataque profundo, então, às políticas sociais, né? Então, e essa perspectiva, né, de um ataque à política de saúde, ao SUS, um ataque à educação, né, o que a gente viu, né, essa semana né, como assim, né, cortar as verbas, né, de todas as universidades federais, né, inviabilizando, né, ensino, pesquisa e extensão. Não sei se vocês viram, hoje também saiu a notícia que a CAPES suspendeu também as bolsas para doutorado e mestrado, né, tipo, a partir hoje, né, saiu um decreto suspendendo. Então, tem um ataque, e não é um ataque qualquer, né, porque a quem serve desmontar, né, a política de educação, a quem serve desmontar a política de saúde, né? As grandes empresas, né, que querem entrar e tomar conta de vez. A quem serve uma reforma da Previdência, que não aos bancos, né, e aos grandes planos previdenciários, né, que estão colocados aí. Então, esse é o contexto, né, onde que a gente está inserido, esse é o contexto que nós vamos pensar, então, a partir dele, né, como que a gente está, que desafios é esse que a gente tem que enfrentar. Queria somar isso também, do que a gente vê, né, então, do aumento da exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, de diversas formas, né, tanto precarizando, né, tirando seus direitos, né, tanto demitindo e contratando com menores salários, né, em piores condições, a gente tem visto isso muito, tanto indo para cima dos servidores públicos, né, deslegitimando, inclusive, o serviço público como algo que dá resposta à vida das pessoas, no sentido também de dizer que são privilegiados, né, que tem que ter cortes, inclusive, né, nos seus privilégios, né, e o índice de desemprego, né, tipo assim, que nós já estamos na casa dos 15 milhões de desempregados no Brasil. Então, esse processo, né, de aumento de exploração, uma sobrecarga, né, porque à medida que a gente diminui política pública, a gente tem sobrecarga de trabalho para algumas, né, porque são sobre as mulheres, que quando não tem menos saúde, né, quem é que vai cuidar, né, de quem está adoecido, né, quem é que vai cuidar daquele idoso, né, quem é que vai... São as mulheres, né, as mulheres que vão estar deixando seus empregos já precarizados, para se voltarem para o seu âmbito privado e para terem que se virar, né, de outras formas, inclusive para conseguir a renda da sua família, que às vezes é só ela própria que a sustenta, né? Então, se tem menos educação,
né, se tem, como aconteceu aqui em Belo Horizonte, né, diminuição das vagas nas UMEIs, né, para em horário integral, né, o corte, quem que é que vai ficar com essas crianças? Né? Como que isso vai ser... se aumenta a criminalização daquilo que é luta, mas também dos próprios sujeitos da sociedade, né? Eu falo bem aqui dos LGBTs, né, das lideranças populares, né, daqueles que e daquelas que ousam transgredir, né, as ordens colocadas por essa sociedade. Então, a gente tem um processo também, estou dizendo desses elementos como processo, inclusive, de adoecimento do nosso povo, né, tipo assim, de como que esses elementos vão corroborando para que a gente vá também aumentando nessa perspectiva do espírito. Já disse aqui, né, das retiradas de direitos de forma geral, né, eu falei da questão trabalhista, desse ataque agora à previdência, as políticas públicas, políticas de distribuição de renda, e imagina o que é essa redução do salário mínimo, né? A gente nunca viu isso, né? Teve uma redução, né, do salário mínimo, assim, né, que vinha sendo uma das políticas mais bem-sucedidas no sentido de socializar rendas, né, distribuir renda, né, porque muitas vezes a gente acha que tem a ver com Bolsa Família, tem a ver, mas a política que melhor distribuiu renda foi a perspectiva política de aumento do salário mínimo. Porque quem mais se beneficia da política, quando você tem uma política de aumento do salário mínimo, é uma grande massa trabalhadora, né, tipo assim, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que vivem, sim, né, no salário mínimo um pouquinho mais que ele. Então, quando você possibilita uma perspectiva de aumento, né, do salário mínimo individual, você possibilita uma maior distribuição de renda. Assim. E aí, com isso tudo, a gente vê na população, de forma geral, né, quando a gente vai olhando, uma perda da perspectiva de futuro, né, ou de uma perspectiva de mudança, né, de que isso é possível, né, tipo assim, e você vai vendo as pessoas não querendo nem sonhar mais, né, tipo assim, não, isso é assim, vamos, e agora a gente tem que dar conta, né, dessas coisas e não tem a possibilidade mais, né, porque tem que se enfronhar tanto naquela lógica, inclusive, da própria sobrevivência, né, que vai perdendo isso, assim, né. E de quanto essas questões, então, vão dizendo do nosso processo de saúde e doença, né, de como que isso vai impactando, então, a vida, as nossas vidas, né, não é só do outro que a gente está falando, a gente está falando de nós mesmos também, né. E aí, diante desse diagnóstico, assim, né, desse contexto aí que a gente vai fazendo, então, que desafios são esses que a gente vai encontrando? Então, eu listei aqui 6 desafios para a gente estar conversando, para vocês estarem também ajudando a pensar se é isso aí que a gente está trazendo. Primeiro, reconhecendo que a gente está nesse momento de resistência, né? Então, a gente está no momento de tentar não deixar retroceder aquilo que a gente tem, né? Então, se coloca como desafio essa perspectiva de uma defesa intransigente do SUS, né, e das políticas de saúde, das políticas de saúde mental que a gente hoje tem, né? De uma resistência de dizer que saúde é um direito constitucional, um direito, né, garantido. Isso parece, né, algo assim, né, a gente, talvez muitos pensam assim, nossa, nunca eu pensei de ter que reafirmar isso, né, isso é uma coisa óbvia, né, mas nesse momento a gente está precisando reafirmar isso, porque cada dia mais se aproxima de saúde como mercadoria. Né? É isso que é o projeto que está aí colocado. E de renúncia a tudo que é política pública e colocado. Retomar um processo que recoloque na ordem do dia um processo de unidade,
né? E que retome, né, as perspectivas da luta em torno da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, né, que foram lutas que possibilitaram uma perspectiva de unidade e deram conta, né, de produzir algo que, né, chegou até onde a gente chegou, né, tipo assim, um projeto, né, que foi e que ainda, né, a gente sabe que muito a implementar, formular, pensar, né, mas a gente precisa retomar esse processo, né, de unidade, que recoloque essas duas importantes, né, eixos assim, de luta na ordem do dia. Né? Então, a gente precisa de unidade entre movimentos populares, trabalhadores e trabalhadoras de saúde, entre, né, os usuários, a população de forma geral, entre sindicatos, entre professores, pesquisadores, né? A gente precisa, né, estar colocando isso na ordem do dia. E aí, com isso, também retomar essa perspectiva, tanto da nossa formação, né? Eu estou falando aqui de uma formação mais ampla, assim, uma formação que seja política, que seja, né, calcada também nessa perspectiva de reflexão, né, que leve em conta esse contexto e que reafirme também essa perspectiva da saúde, né, como parte de um projeto transformador, né, não alguma coisa só estática, teórica ali, né, mas uma prática, assim, e formulações que coloquem também a perspectiva da saúde, eu acho que da saúde mental, uma perspectiva de um pensamento estratégico, né, para a gente pensar uma nova forma, inclusive, de organização da própria sociedade. Né? Parece ser um pouco distante, né, na hora que a gente está num momento tão sombrio, assim, né, a gente fala assim, opa, será, né, pensar outras formas de organização, de pensar as coisas, mas eu acho que a gente precisa justamente, né, nos colocar a reanimar e a colocar essa vida e essa impulsão nesse momento do que muitos de nós, e muitos e muitas, inclusive, que tiveram envolvidos nesse processo de luta anterior, de resistência, de construção do SUS, das políticas, estão, inclusive, bastante desanimados, né? E às vezes com dificuldade, inclusive, de retomar esse processo de... Então, acho que tem uma responsabilidade, inclusive, talvez, de novas gerações, né? De outras pessoas que prestam atenção. Estamos num momento de disputar, né, corações e mentes, assim, né? Tem uma coisa que eu não disse aqui no meu diagnóstico, mas tem a gente tem uma leitura de que a gente teve uma perda, né, de uma derrota social, assim, né? Porque quem votou no Bolsonaro não foi só as elites, né? Tipo assim, não foi aqueles que estão de acordo e sabem direito o que é o projeto, né? Grande parte da nossa população, daqueles que são, inclusive, dependentes, muitas vezes, das políticas públicas, né? Que são pessoas que votaram no Bolsonaro, né? Então, se a gente precisa, então, retomar, inclusive, esse horizonte para disputar esses corações e mentes e dizer, olha, isso aí não é um projeto que nos ajuda, isso aí não é um projeto que nos beneficia, né? Nós precisamos construir uma outra perspectiva, né? E a gente quer que todo mundo esteja junto, né? Tipo assim, e isso vai nos exigir um esforço muito grande, porque muitas vezes nós nos acostumamos a ficar também fechados em nós mesmos, né? Nas nossas organizações, nos nossos espaços, né? E nos nossos consultórios, nos centros de saúde, onde a gente atende, e não vão conversar mais com essas pessoas, né? Dizer mais dessas coisas para as pessoas, e muitas vezes as pessoas estão querendo conversar nisso, assim, né? Tipo, e aí, nesse momento que a gente não conversou, outros vieram e ocuparam esse lugar, né? Com os fake news, né? Com os WhatsApp, né? Com tudo isso que a gente sabe aí que rolou e que rola, né? E que muitas vezes a gente não vai se dando conta, né? Aumentar o nível de organização, né? Tipo assim, a gente precisa, não dá mais para a gente ficar disperso, né? Então a gente precisa realmente
ver como é que a gente se organiza mais de forma mais permanente. Porque, gente, esses tempos sombrios não vão ser vencidos daqui a 3 anos em uma urna. Infelizmente, né? Se a gente tivesse essa perspectiva, opa, né, nós vamos aqui sofrer, vai doer, mas daqui a 3 anos a gente consegue, né, tirar esse cara aí e colocar uma outra pessoa e aí as coisas melhoram. Não vai ser assim. O que a gente tem previsto é que esse projeto é um projeto a longo prazo. Eles querem, né, realmente tem um projeto a longo prazo. Então, nós, para produzir essa resistência, essa força e acumular essa força a ponto de a gente conseguir colocar, né, em voga de novo o nosso projeto, vamos dizer assim, nós vamos ter que nos organizar bastante. Então, não dá mais para cada um ficar no seu quadrado, né? Tipo assim, a gente precisa ver por onde que é que nós vamos estar fazendo isso, assim. Ao mesmo tempo, a gente tem que possibilitar, inclusive nesses processos nossos organizativos, nesses processos nossos de luta, e eu venho experimentando um pouco disso, né, a partir dos movimentos, dos lugares que a gente vivencia, que a gente também tem que produzir lugares de cuidado, né, que nos dê um pouquinho do que é produzir saúde, né, também. Porque tanto entre os trabalhadores, né, tipo assim, de saúde, tanto entre aqueles que são militantes dos movimentos, né, nós que estamos muitas vezes mais à frente desses processos, né, de resistência, de luta, né, temos que também estar junto, tendo esses espaços, experimentando esse espaço de produção de saúde e de cuidado, assim, porque esse é o momento também que vai exigir disso, assim, né? Nós temos perdido, inclusive, vários companheiros, perdido mesmo, assim, né, que não conseguem, né, ver a saída, né, aquilo que eu estava falando, não consegue ver o futuro, não é só a população em geral, assim, né, tipo, que é massacrada por essa coisa, né, da exploração do trabalho e tal, tipo assim, quem muitas vezes está nesse processo também se encontra diante de um dilema de não dar conta, inclusive, dessas mazelas que o público não dá conta de responder, né? Quantas vezes os trabalhadores de saúde, os profissionais, não se dão diante de uma questão ali que ele não dá conta de responder, porque as questões estão fundamentadas nisso aqui tudo que eu estou dizendo, assim. E isso tem gente que dá conta de lidar e fala, olha, isso está em outro lugar, eu vou fazer isso aqui do que eu dou conta, né? Mas tem muita gente que não, né? E vai tentando a ponto de que isso também o adoece e aí ele próprio, né, entra numa perspectiva. Então, da gente também pensar esses espaços aí de produção coletiva, né, de cuidado, de saúde, que esteja articulado com esses processos de luta, de resistência, né, que a gente também vai ter que produzir, de se reinventar e de estar nesse tempo. Assim. Então, apesar de ter trazido bastante notícias ruins, que é desse nosso contexto, também queria trazer essa perspectiva de que a história da humanidade é uma história de luta e de possibilidade de transformação, né? Tipo assim, então, nós estamos diante de um momento que é realmente sombrio, que é duro, que é de derrota, mas ele também nos coloca, né, oportunidades da gente, né, se reformular, né, crescer e colocar as nossas, o nosso projeto, né, de vida, de felicidade e tal, tipo, talvez se não no imediato, né, mas com certeza se a gente entender isso, a gente pode, né, implementá-lo aí a médio, longo prazo, né, e construindo, né, para que ele se efetive. É isso. Obrigada, Bernadette. Ainda também nesse mesmo movimento, né, de anunciar algumas notícias, né, hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte aconteceu uma discussão
sobre a proposta de emenda à lei orgânica, né, apelo 03, que vem com a intenção aí de proibir a criação de qualquer projeto de lei sobre gênero e diversidade. Né? E aí falando em discursos de ódio, falando aí de cercear as possibilidades, as diversidades, né? Isso também aí no campo da educação. Então, a gente tem visto que a onda retrógrada, conservadora, fundamentalista, ela tem tomado mesmo o cenário e a esfera pública, né? Cada dia mais, e que a gente precisa mesmo se haver com esses espaços aí de resistência, né? E de cuidado também, de autocuidado, né? Umas das outras. Boa noite. Então, eu queria propor para vocês assim, que a gente pudesse pensar juntos os desafios. Eu vou trazer uma experiência, né, assim, viva, até para contrariar essa onda, né, onde a gente tenta silenciar o que é mais humano, que é a diversidade. Então, eu vou trazer um pouco de poesia e vou trazer um pouco da minha lida, principalmente no movimento social, enquanto uma luta e uma resistência para que a gente evite o desmonte do SUS, que já se iniciou há um bom tempo, né? E vou trazer também uma experiência que hoje eu tenho com os direitos humanos, que é um programa de proteção aos defensores de direitos humanos. E eu queria propor que a gente pensasse junto, então, quais são os desafios. Hoje eu saí de uma reunião, que é a reunião da Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, que está tentando manter a rede de saúde mental de Belo Horizonte, né? Que também está tentando, né, assim, está sofrendo um desmonte. E a gente chegou à conclusão que é claro que a gente tem que tirar ações, mas a gente está construindo também formas de lidar com isso, que é um desafio e que é novo. Eu ouso dizer, né, assim, um pouco da minha experiência pessoal, quando eu li os livros, né, assim, sobre nazismo, sobre aquela situação toda, era como se fosse um imaginário, no sentido assim, um sonho, um pesadelo, para remeter o que a gente tem vivido um pouco hoje, né? São coisas novas, sombrias, e que a gente tem que inventar mesmo, claro que com muito conteúdo, né? A nossa colega já trouxe aqui um pouco de ideias importantes, né? Mas que a gente tem que construir junto. Né? Parece que é uma coisa que a gente não queria viver e nós estamos vivendo. Então, eu queria propor isso, que a gente construísse junto, e vou trazer um cenário aqui, tanto do desmonte do SUS, quanto da defesa dos defensores de direitos humanos nesse momento, né, de ódio, de intolerância. Queria começar com um pequeno vídeo para a gente começar a expor o que eu tenho para trazer. Esse é um rapper, né? Conhecido como Rico da Laçã. Ele é um paulista de 30 anos. Ele esteve presente no São Paulo Fashion Week, né? Que é um dos eventos de moda mais famosos. E um modelo morreu lá e a coisa continuou. E nem repercussão teve da morte. E por que eu quis trazer esse vídeo? Eu poderia ter trazido vários, né? Porque, assim, se tem uma coisa que os direitos humanos preciso, é na defesa da vida. Ele surge depois da Segunda Guerra Mundial, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela se inaugura, onde uma nação, né, assim, o mundo inteiro tem que assinar um documento para dizer dos direitos humanos. E um deles é o direito à vida. E eu acho que esse momento, a questão da vida, a banalização da vida, está em voga num lugar muito delicado. E a gente, como profissional de saúde, psicólogos, precisamos pensar sobre isso. Eu queria começar a fala, e aí eu trouxe uns tópicos para nos organizar. O nosso tema é os desafios à saúde coletiva em tempos de ódio. Começo com uma citação de uma música do Criolo, também um rapper. Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu.
eu também acho que descreve em poucas palavras muitas coisas que a gente tem vivenciado, enquanto intolerância às diferenças, né? Enquanto entender que a vida do outro não vale nada, né? Colocar valores, né, no lugar da vida. E aí, gente, eu vou falar alguns exemplos, né, igual eu falei com vocês, da minha prática, tanto na comissão, né, que é um controle social, e também hoje do meu atual trabalho, mas eu separei um pouco do texto para ler, só para organizar, tá? Então, sobre saúde coletiva, somente com a concepção dos direitos humanos fundamentais, que está a Declaração Universal de Direitos Humanos, anteriores e fundantes da condição humana, que a saúde pode ser compreendida muito além da ausência de doenças. A percepção de que há mais de cultura dos processos históricos, da história de vida de cada indivíduo, do que somente o biológico, em nossa espécie, também só passou a existir porque o entendimento sobre o humano avançou e conquistou prerrogativas ligadas à liberdade, à igualdade e à diversidade. Ou seja, sem essas prerrogativas, não haveria compreensão da expressão da vida e do sofrimento humanos mediados por etnias, gêneros, orientações sexuais, momentos etários, expressões culturais e sociais, credos e posicionamentos políticos. Sem direitos humanos, não haveria este campo de conhecimento denominado saúde coletiva. O conceito de saúde coletiva é o efeito das interações socioeconômicas de uma sociedade com o ambiente e o quanto isso pode influir a salubridade de uma região ou comunidade. A saúde coletiva surgiu na década de 70, né, muito recente. Eu queria trazer alguns exemplos. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, Gessé de Souza, um sociólogo que fez uma pesquisa, né, que se intitulou Crack e Exclusão Social, pela Fiocruz, que ele vai entrevistar, né, alguns usuários, assim, resgatando um pouco da história de vida dessas pessoas e do contexto social, pessoas que eram usuárias de crack, para poder entender um pouco melhor qual é a relação entre a desigualdade social, a miséria, e essas pessoas que fazem uso do crack. Eu quis trazer esse exemplo, porque é um livro muito interessante, que vai apontar que o uso do crack, principalmente, né, assim, esse uso que a mídia usa de um jeito perverso, né, que são as cracolantes, né, esses lugares, estão completamente relacionados e ligados a uma miséria, a uma falta de acesso a direitos, né, a uma violação de direitos humanos muito grande. Ele dá um exemplo, assim, de uma menina que ele entrevistou, que ela estava se prostituindo, morando nas ruas, e ela disse que a prostituição, ir para as ruas, veio primeiro, depois veio o crack. Né? Ela usar o crack foi uma forma dela se haver ou lidar com essa realidade dela de ser moradora de rua, de se prostituir. Então, assim, é um exemplo, mas tem vários exemplos. Então, trago como uma opção, quem tiver interesse, da importância da saúde coletiva, né? A gente passa por um momento de uma saúde extremamente higienista, né? De uma saúde onde a questão era só a doença, né? Para a gente pensar essa saúde, onde, né, a gente teve aí o ganho, o avanço do SUS, onde a história de vida das pessoas, aonde elas estão, o que elas têm para trazer, é fundamental para a gente pensar a saúde. Não só a saúde mental, mas a saúde como um todo. Poxa, uma pessoa nesse momento, desempregada, condições de trabalho péssimas, né, vivendo um sofrimento em relação a uma desigualdade social, como que a gente vai tratar ou pensar a saúde dessa pessoa? Então, a saúde coletiva, ela traz esse ganho para a gente pensar a saúde num contexto muito mais amplo. Então, fica como sugestão. E aí, aproveitando esse gancho, né, da questão da política de álcool contra as drogas, numa palestra também do Antônio Nery é um psiquiatra baiano, ele funda o consultório de rua. O consultório de rua, gente, é um dispositivo da rede de atenção psicossocial, que também foi uma conquista, né, da luta da reforma psiquiátrica, para a gente ter hoje a rede de saúde mental configurada na rede de atenção psicossocial, que é uma rede substitutiva aos manicômios. E o consultório de rua é uma experiência onde ele chega a algumas pessoas que estavam fazendo uso de droga e que não chegavam até a saúde, mesmo com a saúde já no modelo SUS, onde a gente tem a unidade básica, né? A atenção primária, que ela é próxima às regiões, né?
ela é descentralizada, ela é territorial. Mesmo assim, algumas pessoas não chegavam. E aí ele vai dar um exemplo muito recente, foi, se eu não me engano, no final de 2017, que alguns moradores de rua em Salvador estavam sendo mortos. Aqueles que estavam sobrevivendo, eles estavam tendo que se esconder dentro do bueiro, literalmente na merda. E essas pessoas faziam uso de crack. E aí eu pergunto para vocês, esse uso de crack é um plus de vida ou um plus de morte? Porque muita gente fala assim, usa droga, você vai morrer com o uso. Pelo que ele escutou dessas pessoas, essas pessoas faziam uso do crack para sobreviver a essa realidade que eles estavam vivendo. Que contempla, claro, muita violação de direitos, né, humanos básicos. Então, gente, a droga, na verdade, ela é o meio, ela não é o fim. E aí eu falo da droga pensando na política de saúde mental, né, álcool e outras drogas. Como que a gente vai pensar a droga sem entender a história de vida do sujeito, o contexto onde ele está e até a escolha que ele faz no uso daquela droga? Eu lembro que ele fez uma pergunta assim, será que se a gente tomasse uma cervejinha ali, na situação que essas pessoas se encontravam, ia aliviar? Aí é outra discussão, mas para a gente se perguntar mesmo, né? Como pensar a saúde, o tratamento, a prevenção, a promoção, sem pensar nas almas das pessoas, na história de vida das pessoas, no contexto que elas estão e a situação em que elas estão vivendo, né? Continuando os exemplos, gente, eu vou trazer aqui agora da minha experiência no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Esse programa é um programa de proteção vinculado ao Ministério de Direitos Humanos, de proteção à vida, né? Ainda não acabou, esperamos que não acabe, está voltando. E a gente defende aquelas pessoas que protegem os direitos humanos, são defensoras, militantes e que estão ameaçadas. E hoje, o que a gente tem visto? As pessoas que estão defendendo os direitos humanos, elas estão completamente alvo da hostilidade, do ódio, e elas estão sendo ameaçadas. Pelo simples fato de elas defenderem o óbvio, né? Que são os direitos humanos. E aí a gente tem experiências de comunidades que vivem de um jeito um pouco diferente do que a gente vive, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que é uma capital. Como que as pessoas que trabalham com a saúde dessas comunidades não vão pensar em entender o estilo, a forma de vida dessas pessoas? Não vai ter alcance. E tem uma experiência de uma comunidade indígena que começou a aparecer um problema muito sério com álcool. E aí, teve que resgatar a história dessas pessoas, e essas pessoas, quando a flora delas ainda era possível, que não é mais, eles usavam uma substância para fazer um ritual que depois foi descoberto que tinha mais ou menos o mesmo efeito que o álcool tem. Então, assim, se não se discutisse um pouco dessa questão originária dessa comunidade, um pouco o uso que eles faziam dessa substância, seria muito difícil chegar a discutir qualquer coisa que passasse pelo uso do álcool. Então, assim, isso virou um livro, né? Essa comunidade propôs fazer um livro orientador para as crianças. Então, esse livro, ele existe lá na educação desses indígenas para orientar. E aí é mais ou menos assim, se a pessoa está fazendo uso do álcool, chega em casa, fica agressiva, não é legal, uma coisa meio normativa, mas foi a forma que eles criaram junto com a saúde do município e do estado para poder abordar a questão do álcool, né, e da saúde dessas pessoas. E para finalizar, a gente não pode deixar de falar das mineradoras, né? Diante do que a gente viu no início do ano, de outras coisas que já vinham acontecendo, nós temos também várias situações e pesquisas da saúde nesses territórios onde tem atividade minerária, ela é prejudicada. Tem uma pesquisa que eu peguei para trazer como exemplo, que é a extração de... Não sei se aqui fala. Eu sei que é na região de Itamaraty, de bauxita. Dá muito pó, dá um pó, assim, muito pó na hora que vai fazer essa atividade de extrair a bauxita, e várias pessoas daquela região com problemas respiratórios. Outra coisa que a gente tem que pensar que está vinculada ao contexto social, à história de vida, fora várias outras questões que atingem a saúde mental das pessoas que estão ali, porque muitas delas têm que sair do local de vida e da forma que elas se organizam, principalmente da zona rural,
porque a mineração chegou e vai ter que atuar naquele espaço. Então, as pessoas saem daquele lugar e perdem o meio de vida, que é uma vida mais rural, né? Assim, perdem completamente a forma, a organização de vida. Então, ainda tem essas questões que eu acho que assim, é para pôr a gente a trabalhar e a pensar que a saúde coletiva é fundamental para a gente pensar qualquer tipo de política pública de saúde. Caminhando, agora eu vou falar um pouco do desmonte do SUS, que tem tudo a ver com a saúde coletiva, porque o desmonte do SUS é dizer que a saúde, como ela funciona hoje, que tem a ver com a saúde coletiva, né, a reforma sanitária, como se, e a reforma psiquiátrica, como se ela não tivesse valor, como se a gente estivesse voltando para trás, tá? Vou ler rapidinho para depois eu ir para os exemplos. O Sistema Único de Saúde é regido por alguns princípios e diretrizes que são universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Antes do advento do Sistema Único de Saúde, a atuação do Ministério da Saúde resumia as atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças, por exemplo, vacinação, realizadas em caráter universal e a assistência médico-hospitalar para poucas doenças. Tratava da doença, unicamente. Vamos vacinar porque está tendo uma epidemia aqui de tal doença. Ok. O Ministério da Saúde, nessa época, servia os indigentes, ou seja, a quem não tinha acesso ao atendimento pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. O INAMPS foi criado pelo regime militar em 74, pelo desmembramento do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, que hoje é o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Era uma autarquia filiada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, que atualmente é o Ministério da Cidadania. E tinha a finalidade de prestar atendimento médico aos que contribuíam com a Previdência Social, ou seja, aos empregados de carteira assinada. O INAMPS dispunha de estabelecimentos próprios, mas a maior parte do atendimento era realizado pela iniciativa privada. Os convênios estabeleciam a remuneração por procedimento, consolidando a lógica de cuidar da doença e não da saúde. Gente, é uma lógica o quê? De voltar para o privado, né? A lógica da saúde privada. E dá dinheiro, viu, gente? Você pegar uma gestão, seja estadual ou municipal, e privatizar nesse sentido, dá muito dinheiro. Não é à toa que a gente tem vários convênios e pessoas e ONGs e sei lá o que, interessadas em gerir a gestão de saúde do município. Que dá dinheiro. Só que cai várias orientações que o SUS dá, que eu li no início para vocês, né? Um tratamento mais humanizado, né? Descentralizado e por aí vai. O movimento da reforma sanitária nasceu no meio acadêmico no início da década de 70, como forma de oposição técnica e política ao regime militar, sendo abraçado por outros setores da sociedade pelo partido de oposição da época. Em meados da década de 70, com o fim do regime... em 79, o general João Batista Figueiredo assumiu a presidência com a promessa de abertura política. E, de fato, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promoveu, no período de 9 a 11 de outubro de 79, o primeiro simpósio sobre política nacional de saúde. Foi nesse momento que tem uma abertura política para a gente pensar as políticas de saúde, que contou com a participação de muitos dos integrantes do movimento e chegou a conclusões altamente favoráveis ao mesmo. Ao longo da década de 80, o INAMPS passaria por sucessivas mudanças com universalização progressiva do atendimento, já numa transição com o SUS. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, quem acompanha aqui o movimento do SUS sabe que foi essa conferência mais importante para a criação do Sistema Único de Saúde, foi um marco da história do SUS. Por quê? Ela foi aberta em 17 de março de 86 por José Sarney, o primeiro presidente civil após a ditadura. E foi a primeira conferência a ser aberta à sociedade. A participação da sociedade civil nas políticas públicas. Tudo isso que eu estou apontando para vocês, eu não sei se vocês estão percebendo, a gente está perdendo nesse momento. É como se a gente estivesse voltando lá para trás. Então, continuando. Além disso, foi importante na propagação do movimento da reforma sanitária. A 8ª Conferência Nacional de Saúde
resultou na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que era o SUDES, que era um convênio entre o INAMPS e os governos estaduais, mas o mais importante foi ter formado as bases para a seção da saúde da Constituição Brasileira de 5 de outubro de 88. A Constituição de 88 foi um marco na história da saúde pública brasileira ao definir saúde como direito de todos e dever do Estado. Foi somente nesse período que a saúde passa a ser um direito humano aqui no Brasil. Lembrando que a gente sabe que a nossa Constituição de 88 foi completamente vinculada à Declaração de Direitos Humanos. Né? Ela foi baseada muito na Declaração de Direitos Humanos. A implantação do SUS, então, foi realizada dessa forma gradativa, com muita luta, muita resistência, e eu vou ter que dizer, infelizmente, muita morte. Nós perdemos muitos usuários, a gente viu muita coisa acontecer. Então, eu fiz todo esse percurso com vocês, e eu vou continuar, porque agora eu vou falar rapidamente do momento atual, como está o SUS agora, mas eu não posso deixar de fazer uma referência à nossa música, que é o samba enredo agora do 18º desse ano, que fala, mentira, diga que é mentira. Gente, eu não vou cantar, porque eu não tenho essa vocação, não, dá vontade. Quem quiser cantar, toda essa loucura de matar o nosso povo. Cantarei 1000 vezes, de novo e de novo, que o velho se esconde atrás do novo. Porque, quando a gente vai falar do que está acontecendo agora, com o desmonte do SUS, tem muita semelhança do que aquilo que a gente não tinha e custou conquistar. Os conselhos, eles estão acabando. O movimento social está perdendo força. O governo, o executivo, não quer que o governo... Tem várias políticas do conselho. Isso, a meu ver, porque o conselho ele sempre tem importância dos usuários com a sociedade. Completamente perdido e da participação da... Fora várias outras coisas que a gente foi vendo. Hoje, o SUS, quando eu estava na Coordenação Estadual de Saúde Mental, começou bem devagarzinho a vir algumas resoluções, algumas orientações do Ministério da Saúde, dizendo, assim, do tanto que o SUS não funciona, não atende, e assim, sem repasse financeiro. Mas muito nesse desmonte, gente, de que o que vai funcionar então? Plano de saúde. Tinha uma pretensão, na época, no governo do Temer, no Ministério da Saúde, de ter um plano de saúde popular. Tem uma questão de entrar a saúde coletiva e essa saúde pública para o privado. Isso é muito grave, porque é mercantilizar, ganhar dinheiro com isso. Gente, vocês devem saber muito bem sobre todo o percurso da reforma psiquiátrica. O que era o manicômio? Para além do horror, foi denominado campo de concentração brasileiro, não é isso? O que era o manicômio? Ganhar dinheiro. O que são as clínicas hoje, pagas? As comunidades terapêuticas. Quando eu falo das comunidades terapêuticas, eu falo também com a minha experiência na Coordenação Estadual de Saúde Mental, com várias vistorias que a gente fez. Saiu até o relatório de inspeção nacional. E a gente fez várias vistorias em Minas Gerais antes dessa inspeção. E a gente viu os absurdos, as violações de direitos humanos. E claro, porque eles têm recurso financeiro da saúde, da segurança pública, e tem dinheiro que eles ganham, porque é pago muitas vezes. Então, assim, é uma mercantilização da saúde. E aquela questão da humanização, de como chegar àquela pessoa para compreender o contexto da doença e tratar ou prevenir, onde fica? Enfim, fora a questão da exclusão, que é uma política higienista, mas é muita coisa para a gente abordar. Falando um pouco disso, assim, falando da minha preocupação de um governo que começa a excluir a participação social, participação do controle social e da sociedade civil da construção das políticas públicas, da construção e também da possibilidade de verificação se aquela política está funcionando bem. Eu queria trazer rapidamente trechos da nota de posicionamento aqui do CRP de Minas Gerais, que fala, uma nota de posicionamento à psicologia e à conjuntura política brasileira, que foi de 29 de outubro de 2018. Que eu acho que, como a gente está hoje no CRP, eu acho que a gente tem que reforçar para os nossos colegas psicólogos
a importância do nosso papel nesse momento de ódio, de intolerância, e como que a gente tem que estar atento, firmes e atentos ao nosso posicionamento frente a isso tudo. Né? Frente a todas essas violações, esses direitos que a gente tem perdido, né? A esses retrocessos. Então, eu vou ler um trecho que eu acho importante. Faz-se necessário lembrar-se de alguns dos princípios fundamentais descritos no Código de Ética da profissão de psicólogo, tais como: o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. O Brasil atravessa um momento significativo de sua história, e a psicologia tem o dever de refletir cuidadosamente sobre esse cenário e manter-se vigilante a qualquer ameaça colocada aos direitos conquistados. Com a serenidade e a firmeza que o momento exige, o CRP-MG reforça seu compromisso com a democracia e a liberdade, e sua luta contra a violência, o ódio e a intolerância. Em tempos de ódio, quem defende o óbvio, que são os direitos humanos, né? Quem defende a diversidade, o respeito a essa diversidade, né? O respeito ao humano, fica ameaçado. Sofre, é foco desse ódio. No programa de proteção, a gente tem recebido, principalmente esse ano, situações de defensores de direitos humanos, principalmente vinculados a instituições como legislativo, executivo, que simplesmente pelo fato de defenderem, que já está estipulado, é muito óbvio, estão sofrendo ameaças. Então, esse é o momento onde uma profissão como a psicologia faz tão necessária, importante, e tem que se atentar a como que a gente está conduzindo esse processo e o nosso trabalho. Porque a gente tem perdido, né, assim, direitos, a gente tem visto um retrocesso e a gente sabe o efeito disso para a saúde das pessoas e para a saúde mental das pessoas. E isso, assim, a gente pode dizer que estamos todos nós incluídos, no sentido de que é adoecedor para muitos. Né? Nossa colega falou do tanto que algumas pessoas têm ficado desanimadas. Né? Hoje, na comissão municipal, a gente sai de lá muito triste por causa desse desmonte e acaba que alguns serviços estão ficando sem funcionar. Isso tem acontecido com muita frequência. A gente volta a ficar forte, né? Não tem muito jeito. Mas é um momento que a gente atravessa com uma certa dificuldade. Então, assim, quando eu falo que eu queria construir hoje com vocês quais são os desafios, tá aí, a gente está aí, nesse lugar. Mas a gente tem que lembrar que já tem algo que foi conquistado. Foi esse velho, né? Que se diz novo, mas tem alguma coisa que talvez a gente possa retirar desse momento e dessa construção que a gente fez. Bem, para finalizar, gente, eu vou... Eu queria passar um filme para vocês, que é da Anistia Internacional, que é uma organização não governamental que defende os direitos humanos com mais de 7 milhões de membros e apoiantes em todo o mundo. O objetivo declarado dessa organização é realizar pesquisas e gerar ações para prevenir e acabar com graves abusos contra os direitos humanos e exigir justiça para aqueles cujos direitos foram violados. Então, eu queria passar um filme só para a gente finalizar a nossa conversa e abrir para o debate, tá?
Gente, o final fala assim: temos estado em pé pela liberdade do próximo, mas ainda temos muito o que fazer. Ser uma voz para os direitos humanos. Como que a gente vai pensar a saúde sem pensar direito à moradia, direito à liberdade, direito à vida, direito à alimentação, direito básico à humanidade? Obrigada, Janaína. É uma mesa difícil, né? Assim, até a condução, a mediação do assunto, porque essa criminalização das lutas e das militâncias, ela está muito evidenciada, né, nesses tempos atuais. E isso que a Janaína traz de o velho se transformando aí, se mostrando como algo novo, mas nada mais do que é o retrocesso voltando ao cenário público, né? Esse é o nosso grande desafio. E, de fato, o Conselho Regional de Psicologia ele tem se mostrado ativo nessa luta, né? Não só na política de saúde mental, na política de assistência, nas políticas sociais de um modo geral. Ao mesmo tempo, agora estamos tendo o nosso Psicologia em Foco, a gente também tem uma reunião aqui que está sendo sediada no nosso espaço, que é do CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, também com a preocupação aí do sucateamento da política de assistência social, com receio de que a conferência estadual de assistência social não aconteça, e também se organizando junto com outros atores, com movimentos sociais, para que isso não aconteça, para que as nossas vozes sejam ouvidas. E nós, psicólogas, temos um papel fundamental aí nessa luta e nessa resistência. Então, essa proposta de diminuição dos recursos para as políticas públicas sociais, o sucateamento e o fechamento de serviços, né, e da própria política como um todo. A gente está vendo um esvaziamento de que estavam instituídos. Nós, que somos de uma geração mais nova, não imaginávamos vivenciar, né, além de não estar caminhando para frente e, de fato, está retrocedendo. Vamos passar para a plenária, para quem quiser fazer alguma intervenção, alguma colocação. O pessoal que está em casa também, que quiser e puder contribuir conosco, mande a sua pergunta, mande seu comentário. A gente vai também estar fazendo a inclusão dessas informações no segundo bloco, mas nesse momento a gente abre aqui para as intervenções aqui no auditório. Bernadette, obrigado. Tem 5 anos que eu estou falando isso aqui dentro e ninguém me escutou. Você falou tudo que eu sempre falo há 5 anos. E foi a primeira vez que parece que alguém me escutou. Obrigado. Janaína, o nosso problema é sério, que a gente só lida com sintomas. Nós até hoje não procuramos uma causa. Se você quiser consertar direitos humanos, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar dos ricos. Porque são os ricos que controlam o governo. E o interesse deles é dinheiro, porque eles só são criados para isso. Se a gente não aprender a tratar dos ricos, não adianta você tratar dos pobres, que vai ser paliativo. Quem manda no mundo são os ricos. E eles são um bando de canalhas que foram criados só para ganhar dinheiro, não importa de que jeito. Prostituição, assassinato, chantagem, drogas, coisa comum entre eles. Eles são criados desse jeito desde criança. Sabe? Então, enquanto a psicologia não começar a tratar dos ricos, não adianta você ficar brigando por SUS, brigando por mineradora, não adianta. Tentar apagar incêndio com cuspe. Tem que tratar dos ricos. Eles é que são os mais doentes. Se você estudar a vida de um moleque de ricaço, ela é pior que a vida de qualquer favelado que você possa imaginar. Estupro é normal entre eles, orgias sexuais, droga. Isso é coisa de criança para eles. Você quer saber como é que anda rico, você tem que andar meio deles. Eu sei porque eu andei. Sabe? A vida deles é pior que favelada. Eles já crescem assim. E sofrem muito mais, porque não tem nem pai, nem mãe, nem nada. Quando não são estuprados pelos próprios pais. Isso já aconteceu várias vezes.
Só que ninguém fica sabendo, que abafam. Então, enquanto a gente não for trabalhar com rico, nós só vamos estar pagando incêndio com custo. Boa noite a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o CRP pelo tema, pela escolha do tema. Realmente, tempos sombrios, né? Tempos de retrocesso que nós vivemos. Né? Eu queria trazer um comentário, eu queria saudar a fala de todos, mas eu queria um comentário da Bernadette. A fala dela também me tocou no sentido da gente trabalhar e da gente pensar que grande parte, né, na fala dela, quando ela traz, grande parte dessa população que realmente precisa dessas políticas públicas, eu acho que o mais rico desse debate é porque ambas se complementam, né, nessa premissa, é que as pessoas que mais precisam, que mais carecem dessas políticas públicas, muitas delas acabaram dando seu voto a esse governo. Não tem nada a ver com questão de partido político, né, que a gente está falando aqui, antes que alguém possa se referir a isso. Né? Acho que é bom ressaltar. Mas quando um partido político, uma organização política, seja ela qual partido for, ele vai contra todo esse processo que a gente tem de construção dos direitos humanos e dos menos favorecidos, da população de rua, enfim, a gente tem que repensar. E eu queria que a Bernadette pudesse comentar um pouquinho justamente isso. Né? Essa questão da mente e do coração, quando você me fala, me faz lembrar de uma leitura psicanalítica da época quando estava acontecendo o levante nazista. E é muito interessante que eles falam que o Hitler, juntamente, não só ele, né? Ele só reproduziu, mas a ideologia nazista, ela pregava dentro do povo alemão toda aquela coisa que estava apagada dentro deles, do preconceito, dessa questão que estava ali. E aí, essa leitura nos fala o seguinte, que muitas vezes essas coisas estão reprimidas. E quando chega alguém no poder, com essa mesma ideologia massacrante, preconceituosa, todas aquelas pessoas que até determinado período estavam silenciadas, elas ganham autonomia, entre aspas, elas ganham força para realmente reproduzir aquele preconceito e essa perseguição. Obrigado. Boa noite a todos. O meu mesmo é um desabafo. Eu estava trabalhando no EPI, Instituição de Longa Permanência, e fui percebendo como que funcionava. Eu, né, lógico, a minha ética, jamais eu abriria a mão dela. E vendo as situações, eu fui me posicionando totalmente contra a direção, contra a enfermagem, e percebi que estava havendo negligência. E questionei e dei minha cara para bater mesmo, né? Até perder o emprego. A ponto do presidente chegar antes, falar comigo que se precisasse admitir algum idoso, que ele não tivesse empréstimos, porque ele teria a aposentadoria do idoso, né? Ajudaria a instituição, ajuda a instituição, uma parte dela. E que a gente... Eu fazia as visitas domiciliares, via a realidade desse idoso, e eu disse a ele, eu não quero saber se ele tem empréstimo, eu estou preocupada com a vida. E aí, infelizmente, né, ele me disse que eu não estava trabalhando, a engrenagem não estava funcionando comigo. E aí, infelizmente, perdi o emprego, mas deixei bem claro, qualquer lugar que eu esteja, eu vou garantir, eu preciso garantir a vida e não abro mão da minha ética. E, infelizmente, a nossa realidade é essa, né? Ou você entra no sistema ou você
fica desempregado, né? Mas deixar, né, de cuidar da vida, infelizmente, para eles, eu deixei bem claro isso, né? E é a nossa grande preocupação. Eu percebo assim que às vezes a gente luta muito sozinhos, né? Eu vejo conselho assistente social, médicos, enfermeiros. Então eu me vi realmente lutando sozinha. E é muito frustrante isso, né? E aí eu questionei, falei, quantas vidas mais nós vamos perder aqui por causa dessa negligência, essa falta de cuidado? E o questionamento que eu fiz dessa negligência custou a vida de uma idosa. Então, difícil engolir isso, né? É mais um desabafo mesmo. Oi. Passar. Oi. Passar novamente para a mesa. E aí, daqui a pouco a gente faz mais uma roda. Então, comentando o seu nome, Denis. Comentar um pouquinho, o Denis falou, né, dessa reprodução, né, de preconceito, de coisas que parece que estavam encobertas, de repente, né, e traz fundamentado na leitura, né, psicanalista da época do nazismo, e é o que a gente tem elementos que parece que nos assemelham a isso, né, mas muitas vezes tem a ver também com uma leitura que a gente vê de que, como a sociedade não se transformou, né, essas raízes que organizam, né, o racismo, o patriarcado, o capitalismo, né, permanecem organizando a lógica da sociedade. Não foi rompido, né, isso que é estruturante nas relações sociais. Né? O que tem é uma forma, às vezes, mais leve de outras formas de expressão dessas relações. Né? Tipo assim, que em alguns momentos, né, quando, vamos dizer assim, elementos mais progressistas, né, na sociedade estão com mais força, isso parece que está, né, mais minimizado, mais encoberto, né? Dá uma sensação, inclusive, de que nós estamos realmente mais perto de uma vitória de superação, né, de toda essa lógica, né, de organização da sociedade que nos explora, que nos oprime, né, que nos coloca nisso. Assim. E como a gente não conseguiu essa lógica de transformação, isso acaba, né, retornando, né? Eu estava lembrando que a gente da Marcha, a gente, se vocês pegarem algumas produções nossas, assim, do início de 2010, assim, a gente já falava, olha, está em ascenso um conservadorismo no mundo, né, tipo, e aí as pessoas olhavam para a gente, isso aí é coisa das feministas, tá? As mulheres estão falando essas coisas aí, são loucas, tal, né? E, né, as coisas foram. E aí, de repente, na hora que surge o que a gente está vivendo, aí parece que é uma surpresa, né? Tipo assim, nossa, como assim? Não imaginava que o nosso povo era tão, né, conservador, tal. Então, é algo que a gente realmente tem que estar atento, que não é algo que, né, foi hoje, eu ontem, não sei, o Bolsonaro falou do racismo, né, que o racismo não existe, né, no Brasil, né, tipo assim, então que, como assim, né, a gente tem essas expressões, mas a gente viu durante o período eleitoral e o período depois pós-eleição, que muitos explicitaram isso mesmo. Agora eu posso falar disso, né? Eu não preciso mais, né, me preocupar em não dizer essas coisas que realmente eu penso, né? Então, e aí eu queria só chamar a atenção de duas coisas que eu não trouxe na minha fala, assim, mas que tem a ver com isso, o papel das religiões neopentecostais, né? Nesse processo aí também, né, de fazer emergir, né, aquilo que é de mais conservador, né, e voltar nisso, e não só servir como isso, mas também como difusora, né, dessas mentiras mesmo, assim, né, tipo, a gente dá os nomes de fake news, né, mas assim, mentiras mesmo, assim, né,
e que cabe dentro daquilo que eu estava dizendo da disputa das classes residentes, né? Que as igrejas cumpriram, né, um papel que muitas vezes a própria esquerda, os próprios movimentos, né, tipo assim, não deram conta, né, de fazer nesse último período, assim. E sem deixar de lado o papel da mídia comercial, né? Tipo assim, a gente muitas vezes acha que agora é redes sociais, né, Facebook, que é WhatsApp e tal, mas ainda a televisão tem um papel grande nessa formação, né? Tipo assim, 75, tem uma pesquisa recente, inclusive, do Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, mostrando que 75% da população tem a televisão como o meio mais confiável, né, de informação. Né? Tipo assim, então, imagine, né? Tipo assim, se esse é o meio, né, mais confiável de fonte de informação para essa população, agregado, né, às defesas dentro das religiões neopentecostais, que hoje já agregam, né, milhões nesse país, o que nós, né, vemos, né, de produção, assim, aliado aos interesses econômicos, né, tipo assim, porque isso a gente também não pode desvincular, né, tipo assim, porque essas questões, né, tanto da mídia quanto das igrejas e esse ascenso do conservadorismo tem a ver com aquilo que eu falei no início da minha fala, né, de como que para se implementar hoje nessa nova ofensiva neoliberal, esse projeto precisam da retomada, né, ou da explicitação, né, desses elementos conservadores da sociedade, assim. Então, bem legal também você trazer isso, Tênis, assim, que eu acho que é uma perspectiva da gente ter um olhar, né, para isso, que muitas vezes a gente acha que está exagerando, né, quando a gente está falando que a gente está diante de ideias neofascistas, né, nessa perspectiva aí, as pessoas olham para a gente e falam assim, vocês estão... Eu acho que a humanidade, né, as pessoas têm capacidade de não retroceder tanto que se reproduza aquilo que tá, né, que a gente já vivenciou, assim. Acho que a gente também vivenciou momentos, né, vamos dizer, de benesses, de coisas que a gente, né, não sei se quero acreditar, né, que a gente é capaz de retroceder tanto, assim. Mas eu acho que se a gente não tiver, né, aqueles que têm um olhar crítico e tal, olhar para isso realmente com cuidado e desprezar, muitas vezes, as análises que a gente, né, tem trazido, esses elementos importantes, pode ser que a gente volte. Né? E que viva, talvez, coisas, inclusive, mais esdrúxulas, piores do que os nossos anteriores já viveram. É isso. Com licença, Dalcino, um amigo meu que está falando que essa palestra não está sendo transmitida pela internet. Ele não está conseguindo acessar. Vai conseguir. Eu só contribuo que nas conversas que a gente tem tido, né, para fortalecer os direitos humanos, as pessoas mais antigas, assim, principalmente que vivenciaram o período da ditadura, assim, elas têm me lembrado, e eu acho que gostaria de transmitir isso aqui, que luta pelos direitos humanos sempre foi uma luta. Até pensando nisso, né, da estrutura que a gente vive, é uma estrutura que não só diz respeito à questão social, patriarcal, mas também de uma política, né, capital, né, liberal, e que isso vem acontecendo há muito tempo, que a luta, ela sempre foi uma luta, né? É claro que nesse momento essa luta fica mais acirrada, mas sempre foi uma luta, nunca foi uma coisa colocada, dada. E aí eu vou falar também da reforma psiquiátrica, que é onde eu tenho mais encontros, né? Assim, onde eu lutei mais, e sempre foi uma luta. Mesmo com a RAPS instituída, né, com o serviço substitutivo funcionando, enquanto uma rede de saúde, que na Secretaria Estadual de Saúde, a rede de saúde mental é a única rede instituída, enquanto RAPS, a gente tinha algumas questões, tinha alguns problemas, a gente teve o atravessamento das comunidades, e só para lembrar, que realmente sempre foi uma luta. E só aproveitar, gente, eu trouxe uns
documentos a respeito do programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Muita gente desconhece. Quem tiver interesse depois pode pegar, tá? Para levar. Alguém mais aqui no auditório gostaria de trazer alguma contribuição? Boa noite, meu nome é Isabela. Eu vim de Uberlândia, no mês que eu estou em Belo Horizonte. Eu até gostei que eu abri, tem minha professora aqui. E aí a Maristela, então as coisas estão tudo conectadas. E eu queria só ressaltar um aspecto que vocês trouxeram, que já começa assim, escrito nós, atrás. E eu tenho 25 anos, eu me formei em 2017. E como psicóloga jovem, eu fico pensando nessa dificuldade de fazer rede, mas ao mesmo tempo na necessidade de fazer rede, a necessidade de estar em grupo e de estar aqui nesses espaços. Esse conselho oferece esse espaço, vir discutir, vir conversar e uma forma de cessar um pouco, pelo menos aplacar um pouco dessa angústia que é todo dia a gente abre a internet, tem coisa, a gente sai na rua, tem coisa, nunca para de vir a informação. E eu lembro de uma professora falar que ela estudava na PUC na época da ditadura e que no curso de psicologia não tinha disciplina de psicologia em grupo. E que não era uma coincidência, porque não era interessante que as pessoas se unissem e pensassem juntas. Então eu fico pensando assim, mais do que trazer alguma coisa nova na minha fala, de ressaltar essa importância, mesmo não tendo resposta, de como é importante a gente estar junto. E nisso vai em conta da sua fala, né? De aplacar um pouco essa angústia e trazer outras coisas, porque a gente fica pensando sozinho. Eu penso muito assim, acabei de me formar, o mercado, aonde eu vou, tipo assim, agora não, a experiência, isso e aquilo, o SUS também tá difícil, tudo tá difícil, abre clínica, essa história que todo mundo já conhece. Mas de como pensar, assim, das novas gerações também, conseguir entrar nesse debate e trazer esse calor, porque a gente também quer trabalhar, a gente quer produzir, a gente quer estar junto, mas como mesmo essa lógica mercantilista, a lógica do capitalismo não faz a gente achar que a gente está sozinho, que a gente não tem o que contribuir, que essa luta tá acabada. Então é só agradecer e trazer essa necessidade mesmo de estar junto. Meu nome é Bárbara, sou psicóloga do SUS. Né? Na verdade, eu vou falar um pouquinho da angústia que a gente tem vivido assim, né, dentro do SUS e assim, dizer que com esse resultado, né, das eleições, tanto nível estadual quanto nacional, assim, foi uma coisa que abateu muito todos nós, assim. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que me levou a refletir sobre todo esse processo foi que, assim, nós somos muitos, assim, porque se fosse algum tempo atrás, talvez a oposição a todo esse conservadorismo, todo esse preconceito, seria de 25%, e nós somos quase 44%. Então, assim, dá para acreditar ainda no nosso país e que a coisa pode mudar, né? Então, e todo esse trabalho que a gente está fazendo não é em vão. Claro que, infelizmente, os retrocessos que nós estamos vivendo, né, foram anos de luta para a gente conseguir, e aí vem o presidente, né, e me assina um decreto e acaba com anos de luta em segundos, assim. Uma das coisas que foi um dos principais golpes, assim, para a construção coletiva, né, essa construção a partir disso que a gente vinha construindo, foi o decreto que ela assinou para dissolver com os conselhos, né? A maior representatividade que a gente tinha, um dos maiores espaços políticos de construção coletiva, foi assim, em segundos. E aí a gente tem enfrentado desafios, né, coisas básicas já no dia a dia, como trabalhador do SUS, assim, falta de material, precarização de serviço, né, falta de reposição de trabalhador no serviço. E aí a gente vem agora com um golpe à garantia daquilo que a gente já tinha conquistado. Então, assim, cada vez mais difícil, né, mas ao mesmo tempo
ocupar esses espaços, que é isso que a Isabela falou, principalmente para nós que somos jovens aí na psicologia, né? Ocupar esses espaços de resistência se faz cada vez mais importante também, né? Para a gente garantir essa resistência e ser resistência sempre, né? Eu fiquei pensando com uma informação que a Bernadette trouxe, desse desmonte das políticas sociais e o impacto disso na vida de nós mulheres, né? No que se refere ao cuidado e até mais do que isso, no que se refere aos números de violência, porque estão crescentes também com esse contexto de ódio, né? Do aumento do consumo de álcool e outras drogas, isso tudo vai impactando as famílias, as mulheres, as populações que já se encontram vulneráveis, né? E aí eu até coloquei aqui, assim, tempos e discursos de ódios, nós estamos vendo várias vidas sendo exterminadas, né? E de que vidas que nós estamos falando, né? Das mulheres, da população negra, da população LGBTI, as nossas crianças muitas vezes também estão desassistidas, os nossos idosos, como já foi lembrado aqui na plateia, e aí não pensar e não nos atentarmos para esses públicos em situação de vulnerabilidade é um grande risco, né? Acho que essa foi a grande conquista da nossa Constituição de 88, e com essa delimitação aí do campo dos direitos, para populações que até então não eram lembradas, não eram assistidas, não eram vistas dentro das políticas públicas, né? E aí agora perceber essa polarização do debate, né? Muitas vezes mascarado por essa discussão partidária, né? Porque vocês de esquerda, porque vocês do partido X ou Y, é muito mais do que isso, né? É trazer um discurso muito raso para uma problemática que é muito maior, né? E aí resgatar os princípios de direitos humanos, que são nossos princípios norteadores da profissão, do nosso código de ética profissional, do compromisso que todas e todos nós, psicólogas e psicólogos, fizemos com a nossa ciência e profissão, é de extrema importância. Atualmente eu não estou trabalhando em política pública, eu tenho trabalhado em consultório com atendimentos individuais, em sua grande maioria, e o tanto que a conjuntura macro já está impactando desde antes aí do processo eleitoral, né, com o risco do que ia acontecer, e agora já com esse golpe consumado na saúde mental dessas populações, né? Pessoas com medo de existirem nas suas condições mais diversas, por conta desse contexto de ódio permitido, autorizado por aqueles e aquelas que deveriam nos proteger, né? Então, é um contexto adoecedor. E aí eu até coloquei assim, quando a Bárbara fala, né, de ser uma trabalhadora do SUS, como que também é importante esse cuidado de quem está cuidando. Então, as trabalhadoras e trabalhadores que estão nesse cuidado das populações em situações de vulnerabilidade, que tem tido um aumento considerável nos serviços, esse impacto já também aumenta a demanda nas políticas públicas sociais. Hoje estamos falando da saúde, mas nas mais diversas que temos, ou ainda temos, e como também cuidar de nós profissionais da saúde, né? E o impacto disso também nas nossas intervenções. O CRP esteve, né, e ainda permanece aí atuando no município de Brumadinho, e isso ficou muito evidenciado, né? Das trabalhadoras que estavam ali assistindo e que também estavam atingidas pelo crime que aconteceu no município, precisando se mostrarem muitas vezes forte
naquele momento ali de escuta, de acolhimento, de um primeiro estabelecimento ali de contato, mas que muitas vezes também precisavam ali daquele espaço também de serem escutadas, né? Então, eu acho que é importante nós também, enquanto profissionais da psicologia, não só nesse papel protagonista, atuante, resistente, mas também da gente se atentar para esse autocuidado, porque, como Bernadette bem colocou, não serão somente 3 anos, né? Acho que essa onda conservadora, ela rompe aí uma barreira que estava sendo contida aí há muita luta e muita resistência, e com ela vem trazendo aí esses rejeitos que a gente não gostaria de estar lidando nesse momento, mas que a gente ainda vai também sentindo esses efeitos aí a curto, médio e longo prazo, né? É muito mais do que especificamente o atual governo, né? É muito mais. É o que ele representa e o que ele está autorizando. Então, pensarmos o nosso papel enquanto profissionais da psicologia, enquanto protagonistas nessas histórias, e aí também foi lembrada a importância aí da rede, de se constituir, de se fortalecer redes de apoio, de proteção, de atendimento, é de extrema importância, né? Da gente não ficar fazendo trabalhos conta-gota numa situação macro que está nos engolindo, né? Eu queria que você, com a mesa, comentasse um pouco desse contexto mesmo, assim, desses impactos, em especial nos grupos vulneráveis. Se vocês já percebem no dia a dia, nos movimentos que vocês participam, na política pública que você também faz parte, Janaína, desses impactos para essas populações. Se vocês puderem, né, falar um pouquinho. Então, assim, primeiro eu reforço assim, a importância do coletivo, né? Da gente estar junto, igual vocês duas contribuíram agora nessa segunda rodada, porque não é à toa que eu trago a importância da sociedade civil participar das políticas. É isso que orienta uma saúde coletiva, né? Uma saúde voltada realmente para as diferenças, humanizada, né? Por quê? Porque conta com os usuários. São as pessoas que podem nos dizer também como construir, né, essa rede. E também com outras pessoas, familiares, enfim, sociedade civil. Então, eu trago aqui, gente, assim, de um esvaziamento também desses coletivos. Então, é bom vocês trazerem isso. Hoje mesmo, lá na comissão, a gente ficou se perguntando, são as mesmas pessoas, cadê o resto do povo? Né? E quanto a essa questão assim, do SUS estar muito fragilizado, e a gente tem efeitos disso, né? A gente teve na saúde mental óbitos, né, gente? Várias situações de fechamento de serviços, coisas muito graves. Mas teve uma usuária, que ela também representa o movimento social, que hoje ela diz assim, ok, a gente está com várias coisas graves, a gente não vai recuar dessa discussão, mas ainda assim, eu sei a importância de ir e vir, porque ela vem de um RECOM. Ainda assim, está no CERSAM, né, está no CAPS 3, é importante. Então, assim, para a gente não perder essa dimensão também, assim, de que existem direitos humanos conquistados, né? A gente sabe que vários estão caindo por terra, mas existem, né? Então, assim, nos coletivos a gente fica mais forte, a gente consegue lutar. Então, convoco mesmo, convido vocês a conhecer os coletivos, a estar mais próximo, né? A comissão municipal está esvaziada, os trabalhadores do SUS muitas vezes não chegam para dizer o que eles estão vivenciando, o que é preciso fazer. Então, realmente, o coletivo é muito importante. Quanto à população vulnerável, né? Não é uma questão... eu vi uma entrevista da Djalma, né? Que ela fala sobre... Djamila? E eu achei muito interessante que ela fala da questão do sofrimento, né? As pessoas falam, eu também sofro. Todos nós sofremos. Mas tem determinadas assim, comunidades, colocaremos assim, né? Minorias, que tem toda uma construção histórica, né? Tem todo um percurso que permeia aquele sofrimento. São as mulheres, os negros. Então, assim, essas minorias, claro que os efeitos aparecem. Eu falo isso porque o programa tem recebido, né? Assim, por exemplo, a gente recebeu uma pessoa que está ameaçada de morte e que ela está sofrendo muito com o racismo. Porque é uma pessoa negra que hoje está no legislativo, defendendo várias coisas de direitos humanos, mas várias outras pautas. Então, assim, não tem como a gente não pensar, né, nessas
minorias e na importância que é a gente estar pensando, né, o efeito disso que a gente está vivenciando hoje sobre essas pessoas, principalmente na política, né, assim, no conselho, né, mas assim, acho que o mais importante é a gente pensar na força do coletivo, inclusive que o coletivo dá lugar para a fala, né, dessas pessoas, e essa fala reverbera muitas vezes no serviço, nas políticas que serão construídas. Então, assim, é um convite mesmo que a gente possa participar mais dos coletivos que a gente ainda tem, que são, né, deliberativos, que ainda tem um lugar na política pública. Eu fiquei pensando em trazer talvez 3 cenas, assim, que a gente, para mim, remete a isso, assim, né? Uma é um pouco a mudança e o aumento de pessoas em situação de rua bem visíveis já aqui no centro de Belo Horizonte, assim, né? Tipo, mudança, eu falo porque eu tenho percebido o maior número de mulheres, idosos e crianças em situação de rua, que a gente já não via há um tempo. Não é que eles não tinham, né? Tinham, mas em menor quantidade, assim, né? Tipo, teve um período que eu trabalhei aqui na Regional Centro-Sul, inclusive na saúde mental, na referência à população de rua, e aí eu falava, o pessoal falando, não, eu conhecia quase todo mundo que estava em situação de rua aqui, né? A gente sabia os nomes, sabia como é que era, onde ficava, tal, porque a gente estava nesse processo. E aí, de repente, você vê nesse recrudescer, né? Tipo assim, na crise desse processo já de 2006, você vai vendo uma mudança desse perfil e um aumento, né, gigantesco dessa população de rua. Então, é onde você já vê esse processo mesmo de mudança, né, que a gente fala, olha, as políticas públicas, várias delas eram às vezes precárias, a gente queria que elas fossem mais avançadas, que elas pudessem acessar maior número de gente, mas o que existia ainda ajudava, porque na hora que você vai minimamente conversar com algumas das pessoas que estão em situação de rua, algumas delas estão em situação de rua porque não tem condição mais de pagar o aluguel que pagar no seu barraco lá, tal, tipo, não tem, porque perderam o emprego, né, tipo assim, porque o aluguel aumentou, né, tipo, e não tem outro lugar, tem que ir pra rua, né, então vai pra rua, vai tentar, e muitas não é só pedindo, não, tipo assim, né, tem uns que vão lá, arrumam um dinheirinho para pegar um negócio meio consignado ali, uma água, não sei o que, tal, aí então aumentou o número, né, de pessoas vendendo coisas, né, tipo assim, dentro do ônibus, do metrô, tal, tipo assim, então você vê muita gente de várias, sai um, entra outro, né, tipo assim, vendendo coisas em situações bem precárias, né, e tem a ver com essa perspectiva, né, da ausência mesmo das políticas públicas, mas também da ausência de emprego, trabalho, né, e imagina, se a gente está vendo isso, vamos pensar nessa perspectiva, né, fim do BPC, né, tipo assim, mudança no regime previdenciário, né, tipo assim, com capitalização, né, tipo assim, capitalização significa o seguinte, a gente contribui, né, tipo assim, na hora que, se você viver mais de 80 anos e o seu fundo lá que você contribuiu acabou. Né? Tipo assim, não tem mais dinheiro, assim, não tem mais aposentadoria, assim, né? O que tem levado, por exemplo, no Chile, ao suicídio de vários idosos, né? Que chegam em determinado momento da vida e falam, olha, não tem mais nada para me sustentar, o que eu vou fazer? Tipo assim, se mata, né? Então, pra gente ir percebendo isso, assim. Aí, uma outra coisa que me remeteu foi que esses dias eu fui dessas caronas pagas, assim, como cidade do interior de Minas, e aí tinha um senhor que tinha também ido nesse carona, e ele falou, aí o motorista falou assim, agora as coisas estão ficando piores, né, e com essas reformas que estão vindo aí, vai piorar. Aí o senhor falou assim, tem controvérsias nessa coisa de piorar. Eu percebi, eu fiquei ouvindo assim, né, porque fica falando aí que tem não sei quantos milhões de desempregados, mas as praias estão cheias, os bares estão cheios. Pensando assim, gente, onde que é que esse cara está vivendo, assim, né? Tipo,
que olhar é esse, né? O mundo, assim, né? Porque pensa, né? Tipo assim, porque o que a gente tem visto é isso, por exemplo, aqui na cidade é muito explícito, né? Essa coisa do aumento da população em situação de rua, mas a gente já tem visto mais para o interior, para a zona rural, pessoas que estão chegando próximo a essa coisa da fome, né? Porque tinham programas, inclusive, que possibilitavam elas produzirem, né? E venderem sua produção, e daí ter uma sustentabilidade. Não existem mais, né? Tipo assim, então elas, né, não tem de onde estar, então aquilo que era uma perspectiva que a gente achava que, né, tinha avançado, né? Estamos voltando, né? Estamos voltando para ter fome mesmo, assim, né? Como uma questão importante no nosso país, assim, né? Então isso com pouco tempo, assim, né? Tipo assim, porque a gente não está falando só desses meses agora do Bolsonaro, né? Estamos falando já do Temer, né? Das ações que ele foi, né, fazendo e que essas populações já foram entrando assim. E por último, essa questão de que a Dalcília traz, a Janela também traz, a Isabela também fala, né? De como que tem aumentado, né, a busca, né, por atendimento e ajuda mesmo, assim, de várias pessoas nesse sentido do aumento do medo, né, tipo assim, medo de morrer mesmo, assim, né, medo do que está de vir, assim, né, de violência e tal. Então, vários movimentos, inclusive, partidos, tal, estão organizando espaços de atendimento voluntário, porque muitas vezes na rede, né, na rede pública, né, tem um critério também, né, para se atender e chegar, e a gente sabe que também não consegue acessar todo mundo que às vezes está com demanda, né, tipo assim. Então, muitos LGBTs, né, tipo assim, quando o Jean Willis, né, saiu do país, né, tipo assim, parecia que foi um baque, assim, para muita gente, assim, LGBT dizendo, tipo, olha, é isso, assim, tá perigoso a gente viver aqui, né, não dá, tal, não sei o quê, e teve um pânico meio generalizado, assim, então, teve muita gente buscando, mas tem essa questão que Dalcília traz das mulheres, assim, porque o aumento da violência, né, contra as mulheres é algo concreto, assim, né, tá apontando os dados, imagina que os dados já é por subnotificação, assim, né, imagina que isso não tem aumentado, no sentido tanto de coisas de quando elas são, vamos dizer assim, transgressoras, né, no sentido de tentarem não aceitarem, né, as ordens, que a ordem está colocada, né, ao mesmo tempo também elas enfrentam, às vezes, nos seus próprios lares, né, toda essa perspectiva também de empurrar, né, às vezes seu companheiro, né, quem está ali do lado, tal, sem trabalho, sem emprego, né, aí vem, né, também o consumo de álcool, outras drogas, isso vai virando, né, um caldeirão, assim, né, tipo, e agora, né, hoje, né, gente, foi premiado com uma foto que está aqui, assim, né, com vários homens brancos fazendo arminha, né, com ampliação da possibilidade de porte de armas, né, tipo assim, aí, quem lê o negócio tipo, amplia para jornalista, caminhoneiro, né, morador de zona rural, né, tipo assim, todo mundo agora pode portar arma, né, tipo assim, isso aqui, gente, significa aumento da violência contra as mulheres, feminicídio e maior exterminação da população negra. É isso que significa esse decreto, né, tipo assim, então, pra gente, né, de cenas, né, de fatos que me remeteu essa questão que Dalcília faz de como que as populações, né, mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis estão diante dessa conjuntura. Obrigada, Bernadette, Naina. O Leonardo Maia mandou um comentário pela nossa página do Facebook,
O desmanche das universidades surge como estratégia para abafar as vozes daqueles que ainda lutam para que exista humanidade em todo esse desinteresse com o desenvolvimento do país. Uma lástima. Fazendo menção aí ao corte aí dos 30%, anunciado pelo governo atual, né, governo federal atual, das universidades federais, né, que a gente também citou aqui também com grande preocupação, né. Eu queria aproveitar para divulgar para vocês os nossos próximos Psicologias em Foco, agora de maio, né, o mês especial de saúde mental. Então, no dia 15 de maio, a gente tem o tema Abuso e Exploração Infanto-Juvenil, Diálogos entre Assistência Social e Saúde. Dia 22 de maio, os múltiplos efeitos da LGBTI-fobia, aspectos psicológicos e jurídicos da violência contra a população LGBTI. E no dia 29 de maio, as novas, entre aspas, políticas do campo da saúde mental e as velhas soluções para o sofrimento humano. Lembrando que os nossos Psicologia em Focos, eles estão sendo articulados por meio das nossas comissões temáticas aqui do Conselho Regional de Psicologia. Esse mês, quem está puxando as nossas discussões tem sido a Comissão de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, em parceria com demais comissões aqui já existentes. Então, é um trabalho também de se pensar aí as transversalidades e a intersetorialidade aí das discussões que a gente vem trazendo. Então, esse mês a gente tem a saúde mental como tema transversal, tá? Além disso, para quem quiser conhecer quais são as comissões que nós temos, só acompanhar no nosso site, na nossa página do Facebook, a gente tem todas as informações aí dos nossos eventos. Queria ressaltar o desfile do 18 de maio, né, que acontece na próxima sexta-feira, dia 17 de maio. É um momento para nós da luta antimanicomial de extrema relevância, um momento de celebração, né, de encontrar amigas e amigos, de fortalecer as nossas energias para essa luta, né? Então, a concentração, ela começa a partir do meio-dia, na Praça da Liberdade, e o desfile sai por volta de 14 horas, tá? Então, quem puder participar, ir para as ruas, né? Dizer por processos aí contra, né, a lógica manicomial, vai ser muito bem-vindo e muito bem-vindo aí para somar conosco. Queria chamar a atenção também para uma outra atividade que vai acontecer semana que vem e que o Conselho também está participando na construção da organização e das atividades, que é a 7ª Semana de Saúde Mental da UFMG. Ela começa na segunda-feira, dia 13, e vai até o dia 17, sendo finalizada no desfile. Então, a programação também vocês podem acompanhar na página da UFMG, acho que no nosso canal, nos nossos canais também já está a divulgação, há possibilidade de inscrições, as atividades são gratuitas, o CRP está com 4 atividades sendo promovidas pela Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais e pela Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual para fazer as discussões de racismo e de LGBTI-fobia dentro da universidade, né, e os impactos disso da saúde mental, além de também estar construindo aí uma mediação com a mesa em parceria com o Suricato, que vai estar fazendo uma apresentação de um relato de experiência de uma viagem que eles fizeram para a Itália para conhecer as metodologias de cuidar da saúde mental da Itália. Então, imperdível, a programação da semana inteira está muito interessante, tem programação manhã, tarde e noite, tá? Então, fica também essa dica aí para quem quer se debruçar nas discussões aí de saúde mental. A próxima semana, ela é
de extrema importância. Além com mais 2 datas também de importância no dia 18, né? Dia 18. Além da luta antimanicomial, a gente também tem o dia de luta e de combate à exploração e abuso infantil, né? E no dia 17 de maio, Dia Mundial de Luta contra a LGBTfobia. Então, semana que vem para a gente marca aí uma semana de luta, de resistências e de reafirmação aí de bandeiras e de grupos que a gente vem atuando aí de maneira bastante atuante e protagonista. Queria passar para vocês fazerem as considerações finais para a gente ir caminhando aqui para o término da nossa atividade de hoje. Primeiro, agradecer mais uma vez, né? Agradecer o CRP por proporcionar esse espaço, agradecer também quem esteve aqui, né? Que compartilhou também, né, suas inquietações, reflexões com a gente, porque acho que essa possibilidade também é importante, porque aí a gente também, né, faz com que a gente mova, né, o pensamento também a partir das questões que as pessoas trazem também, né, para a gente realmente ir construindo esse olhar mais coletivo, assim. E aí, Dalcira falou daí das lutas da semana que vem, eu queria somar mais um, então. No dia 15, também, está sendo chamado um dia de paralelização nacional, está chamado pela educação, né, começou pela CNTE, chamando a educação, mas agora já tem adesão, né, das universidades federais, estaduais, dos estudantes, né, tipo assim, das entidades de estudantes. Então, é um dia de paralisação nacional, né, e no dia 15, né, no dia 15, então a gente vai ter atividade aí durante todo o dia, né, seja mobilização de rua, seja debates, tal, tipo, para marcar esse dia de paralisação nacional. E essa coisa de tentar ir construindo, né, com as outras categorias, né, motivado por esses aí também, e essas aí principalmente, né, as educadoras, né, que tanto aguerridas, né, nesse processo aí de luta, que inclusive aqui no nosso estado tem uma marca muito forte, né, de enfrentamento, assim, da educação, né, tipo assim, em 2012 a educação fez 112 dias de greve, né, tipo assim, aqui nesse estado, assim, como um marco de resistência. Acho que a gente, né, precisa retomar essa força aí também, né, para enfrentar esses tempos, né, e tem essa possibilidade de construção de uma greve que seja uma greve que abarque, então, todas as categorias, assim, né, tipo, a ser construída, né, a partir desse processo de mobilização. Então, eu diante disso, eu lembrei de um poema de uma autora nicaragüense que chama Gioconda Belli, que é uma feminista também, e o poema chama Greve. E é assim: quero uma greve onde vamos todos e todas. Uma greve de braços, de pernas, de cabelos. Uma greve nascendo em cada corpo. Quero uma greve de operários, de pombas, de cofres, de flores, de técnicos, de crianças, de médicos, psicólogas, enfermeiras, de mulheres. Quero uma greve grande, que até o amor alcance. Uma greve onde tudo se detenha. O relógio das fábricas, os seminários, os colégios, os ônibus, os hospitais, as estradas, os portos. Uma greve de olhos, de mãos, de beijos. Uma greve onde respirar não seja permitido. Uma greve onde nasça o silêncio, para ouvir os passos do tirano que marcha. Reforçar a importância desses espaços, né, de troca, de diálogo, de encontro. 18º também é um espaço muito importante de encontro, né? Realmente é um momento de resistência e a gente precisa lembrar do que tem sido apontado para a gente nesses momentos de resistência, que uma delas, né, é de voltadas, né, ninguém solta a mão de ninguém, e a outra é da semente, né, quando a gente pensa em Marielle.
Então, que a gente possa cada vez mais multiplicar esses espaços, encontrarmos, né, em outros espaços também, de resistência, de luta e de conversas, né. Então, agradeço muito essa oportunidade e que a gente continue indo de mão dadas e fazendo e produzindo sementes. A Janaína até me entregou aqui o cartaz, né, da 7ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social do FMG, que eu acabei de falar para vocês, que tem o tema de Mãos Dadas pela Democracia, e as inscrições ficam no site www.fmg.br/proex. Então, também, para quem quiser participar, acho que ele, para o pessoal ver, é uma excelente oportunidade. E as nossas atividades acontecem lá exatamente no dia 15. Então, vamos para dentro da universidade também fazer essa resistência e fazer essas discussões de enfrentamento ao racismo e à LGBTI-fobia. Então, assim, agradecer imensamente, né, a parceria, né, de Janaína, de Bernadette, que já são aí colaboradoras, guerreiras aí conosco, né, companheiras aí de longa data aqui do Conselho Regional de Psicologia, a vocês que estão aqui presentes também e que contribuíram para que essa nossa atividade acontecesse, e para quem também ficou em casa acompanhando, participando, obrigada pela oportunidade e nos vemos na próxima semana aí com mais um tema aí no próximo Psicologia em Foco. Obrigada e boa noite.